Bom dia, meus irmãos. Vamos aí dar início a mais uma escola bíblica dominical, a melhor escola que nós possamos, onde nós podemos aprender e principalmente aprender da palavra de Deus. Então vamos iniciar essa escola, né, uma escola especial, né, hoje, o domingo de Páscoa, que possamos estar meditando aí, onde toda a programação de hoje, tanto na escola bíblica como no culto à noite, estará voltada para esse tema, né, a Páscoa do Senhor. Então, estaremos orando para que possamos iniciar a nossa escola. Oremos. Maravilhoso Pai, mais uma vez aqui, gratos estamos por essa manhã, a qual nós temos o privilégio de aprender de Ti. Nós sabemos que esse meio não é o ideal, mas, como eu sempre digo, gratos estamos por ele, porque através dele nós podemos continuar a estudar Tua Palavra e a Sua Palavra pode ser propagada além das quatro paredes. Te pedimos graças por hoje, te pedimos, ou melhor, agradecemos pelo Seu amor e pela Sua graça em nossas vidas. Mais uma vez, suplicamos pela nossa saúde, onde nos livre do mal, onde possamos aí sair dessa situação de quarentena, para que possamos estar juntos, louvando e agradecendo o Teu nome. Que é em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, meus amados, como nós falamos, a programação hoje, principalmente à noite, um pouquinho diferente, né? Hoje, na escola bíblica, nós vamos, como falei, será voltada aí para a Páscoa do nosso Senhor. Então, vamos cantar aí 2 hinos do nosso cantor cristão. O hino número 50, né, onde o número 50 tem o título A Velha História. E depois o hino 87, aonde é o Calvário. Cantemos todos. Conta-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua glória, de Cristo e seu amor. Com calma e com paciência, pois quero penetrar mistério que Deus os pode amar. Conta-me a velha história, conta-me a velha história, conta-me a velha história de Cristo e seu amor. Falai-me com doçura do amante redentor, falai com sentimento, pois sou um pecador, querendo consolar-me em tempos de aflição. Sempre essa velha história dizei do coração. Conta-me a velha história, conta-me a velha história, conta-me a velha história de Cristo e seu amor. Se o brilho deste mundo toldar do céu a luz, narrai a mesma história da graça de Jesus. E quando enfim
no mundo além raiar. Contai minha velha história, que veio aqui salvar. Contai minha velha história, contai minha velha história, contai minha velha história de Cristo e seu amor. Oh, como foi que meu Jesus assim sofreu na triste cruz, não só na cruz, mas no jardim agonizou e foi por mim. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim morreu. O grande horror da escuridão apavorou a multidão. Rasgado o véu me fez saber que terminou o seu sofrer. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim morreu. Que dor cruel na cruz sofreu, seu sangue ali Jesus verteu. Sim, foi por mim, pra me salvar, pra eu enfim no céu morar. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim morreu. Amém, irmãos. Que possamos continuar contando essa história. Que apesar que essa história ela aconteceu aí por volta aí de mais ou menos quase, ou melhor, um pouco mais do que 2000 anos, em torno aí de 2000 anos e 25 ou 2025 anos, e que possamos aí estar pregando, anunciando, porque apesar que é uma velha história, ela é as boas novas, né? As boas novas de salvação, que Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou para pagar o preço do meu, do seu pecado. Então vamos abrir aí as nossas Bíblias, onde estaremos lendo do livro de Mateus, ou melhor, o Evangelho de Mateus. Vamos ler o capítulo 26, vamos ler só do versículo 1 ao 30. Mateus, capítulo 26, do verso 1 ao 30. Leiamos todos. E assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás,
e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento de grande valor, e derramou-lhe-o sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar seu dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura, sou eu, Rabi? Ele disse: Tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe-o, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Vamos continuar adorando ao nosso Deus. E dessa vez nós vamos estar cantando aí, ou melhor, orando, agradecendo ao nosso Deus. E depois vamos estar cantando mais 2 hinos para que possamos passar para o estudo. Então vamos orar ao nosso Deus. Gratos, Pai, pela Tua palavra. Gratos estamos porque nós, através dela, sabemos, o que aconteceu e o que precisou acontecer para que hoje pudéssemos ser chamados Teus filhos. Que possamos reconhecer a verdadeira Páscoa, o seu significado. Não como hoje o povo, principalmente Satanás, quer confundir a mente do ser humano para que o ser humano ele não reconheça que a verdadeira Páscoa é Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Não coelhos, não ovos de Páscoa, aonde tudo isso tira o foco que é o Senhor. Tira a primícia, que é louvar e engrandecer
a Ti. As pessoas acham que isso é singelo, que é insignificante, que é besteira, mas não, Senhor. Tem um profundo significado. E esse significado é afastar as pessoas de Ti, levar as pessoas longe de Ti, mas que possamos reconhecer que o Senhor é realmente a Páscoa, que o Senhor é quem morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Que é em nome de Ti que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, vamos cantar aí mais 2 hinos, como nós falamos. Vamos cantar agora o hino chamado Salvação Perfeita, que é do nosso cantor cristão, o hino 376. E logo em seguida estaremos cantando um hino que tem um título, Se Isto Não For Amor. Cantemos todos. Livres do medo, temos ficado. Cristo morreu, levando o pecado. Eis o resgate, o pacto se fez. Fomos remidos de uma vez. De uma vez, assim acredita, o pecador tem sorte bendita. Tudo Jesus por nós satisfez. Cristo salvou-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida e perdão Jesus oferece. Clama por graça com avidez. Cristo te acolhe de uma vez. De uma vez, assim acredita, o pecador tem sorte bendita. Tudo Jesus por nós satisfez. Cristo salvou-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo. Temos a paz sem medo e perigo. Vestes reais, não triste nudez. Cristo enriquece de uma vez. De uma vez, assim acredita, o pecador tem sorte bendita. Tudo Jesus por nós satisfez. Cristo salvou-nos de uma vez. Filhos de Deus, favor inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez. De uma vez, assim acredita, o pecador tem sorte bendita. Tudo Jesus por nós satisfez. Cristo salvou-nos de uma vez.
sua glória, sabendo o destino ali. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isto não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isto não for amor. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao nosso Deus, porque realmente, se isso não for amor, se o que Cristo fez por nós não for amor, eu não tenho palavra, eu não sei nem o que dizer, né? Mas Paulo fala que ele prova, apesar que não necessitava, mas Deus prova o seu amor para conosco, havendo Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se realmente não for amor, como o hino fala, né? Então, andorinhas não voam mais, enfim, o amor de Deus é grandioso. Medite no amor de Deus por nós. Oremos. Obrigado, Pai. Não temos palavra. Eu não sei nem expressar se o que o Senhor fez por nós, se não for amor. Não tenho palavras, porque já esse grande amor é um amor tão infinito que nós não podemos ponderar, não podemos colocar valor, porque é tão valioso que não tem preço. Nós sabemos que o preço da salvação é o sangue de Cristo, onde Ele derramou ali na cruz para pagar o preço do meu pecado, dos nossos pecados. Nós sabemos que quem deveria pagar o preço somos nós, só que nós somos falhos. Nós não temos condições, somos imperfeitos. Só mesmo o teu único filho, o que é o perfeito, poderia pagar o preço desse pecado, desse salário do pecado. Porque, como a tua própria palavra nos diz, o salário do pecado é a morte.
mas o seu dom gratuito é a vida eterna, e essa vida o Senhor está nos oferecendo e somos gratos por ela. Somos gratos porque um dia uma pessoa veio falar desse amor glorioso para nós. E no passado reconhecemos que nós éramos pecadores. E te pedimos, Senhor, que aqueles que ainda não fizeram possam olhar o seu amor, possam meditar naquilo que Cristo fez por eles e reconhecê-lo como o Salvador de suas vidas. Agora, te suplicamos pelo estudo. Suplicamos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar através da sua palavra. Que em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, meus amados, vamos dar início ao nosso estudo. Como nós falamos, hoje, como é o domingo de Páscoa, nossa programação é um pouco diferente. De manhã a gente colocou hinos voltados, leitura voltada para a Páscoa. O nosso estudo vai ser voltado para a Páscoa. À noite nós vamos fazer um pouquinho mais diferente, onde a mensagem vai estar voltada também para o amor de Deus para conosco, voltado aí para a Páscoa. Então, quando nós falamos de Páscoa em nossos dias, infelizmente há uma mentalidade distorcida, onde as pessoas têm um conceito distorcido da Páscoa. Tanto é que quando a gente olha para o conceito, quando as pessoas falam, e principalmente com as crianças, a gente vê que quando ele vai falar da Páscoa, fala do coelhinho da Páscoa. Mas se a gente fosse colocar um animal, que nós sabemos que a Páscoa, quem é o representante da Páscoa é o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu por nós, onde ele pagou o preço dos nossos pecados. Mas se a gente fosse colocar um animal para representar a Páscoa, esse animal seria o cordeiro. Tanto é que a Bíblia mesmo fala do cordeiro pascual, onde a gente vai falar um pouquinho mais na frente, Mas quando a gente vê, quando eu falei sobre as crianças, os pais eles pegam e começam até a ensinar músicas voltadas para isso. Tanto é que na minha infância eu me lembro que cantavam, Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Veja que isso, além de distorcer aí o conceito de Páscoa, a gente vê que estimula o consumismo nas crianças. Porque veja que ele já pergunta, na própria música, Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Já começa o quê? Interesse. Aí já fala, 1 ovo, não se contenta com 1, 2 ovos, não se contenta, 3 ovos. Então sempre querendo mais. Mas a gente vê que isso já é uma tática, para que possa distorcer o real sentido do que é a Páscoa. Então, para dar continuidade, eu gostaria que abríssemos em Êxodo capítulo 12, onde é uma passagem bastante conhecida, de todos, onde vem falando justamente sobre a Páscoa. Só que nós vamos ler só apenas do versículo 1 ao versículo 11, onde é instituída aí a Páscoa. Então, leamos todos. Assim diz a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 12, o versículo 1 ao 11. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai
a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele a seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido. Em água, porém, assada no fogo, a cabeça, as pernas e as fissuras. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então, meus amados, só para a gente relembrar um pouquinho aqui do contexto, né, a gente entrar aqui no assunto, né, por que foi instituída a Páscoa, por que estamos nesse ponto específico. Lembre-se que no passado o povo de Israel chegou por intermédio de José, aonde veio ele e sua família para livrar da fome, porque naquele período estava aquele período de 7 anos de seca. Então eles vieram para o Egito e ali ficaram, começaram a morar e começaram a crescer. Então eles começaram a aumentar o número de habitantes, né, o número de pessoas, né, do povo de Israel. Então que naquele período ainda não era uma nação, né, é só para a gente identificar. Chegando ali, passaram-se os anos e o faraó, que era o rei do Egito, né, ele foi morrendo, foi vindo outro, foi morrendo, foi vindo outro, e chegou um que não conhecia aquilo que José tinha feito pelo Egito. Então, pegou o povo, viu que o povo era numeroso, e com medo que houvesse alguma retaliação, se viesse alguma nação de fora, e o povo, como era um povo numeroso, pudesse se juntar com essa nação e querer conquistar o Egito. Então, o Egito começou a colocar cargas pesadas para o povo de Israel. Então, o povo ele começou a ser escravizado. Então, o povo ele começou a ter trabalhos penosos para que não pudesse ter forças para que pudesse ir contra o Egito. Então, né, para que não ocorresse isso, houve aí a questão do que eles estavam escravizando o povo de Israel. Então, quando a gente vê falar sobre a Páscoa, a gente vê a Páscoa como sendo o início, vamos dizer assim, da saída do povo de Israel. Então, o povo de Israel, ele foi liberto pelo Senhor. Então, ele estava saindo da escravidão. Então, Deus chegou para o povo de Israel, quando a gente chega aqui nesse contexto de Êxodo, capítulo 12, aonde o povo ia ter vamos dizer assim, uma atitude de fé, aonde esse povo ia pegar um cordeiro,
Esse cordeiro seria macho, ele tem lá as características, depois lá na frente a gente vai falar mais um pouco. Então, quando fosse no dia determinado que Deus estabeleceu, o povo iria matá-lo, ou seja, ia derramar seu sangue. Só que esse sangue, eles não eram para jogar fora. Esse sangue ele pegaria e ia passar pelos umbrais da porta, né? Por quê? Porque, como foi falado, Deus iria enviar um libertador, ou o anjo, né, para libertar, matar os primogênitos, melhor dizendo. Então, quando o anjo viesse, iria passar por aquela casa, e ao passar por aquela casa, ele ia olhar o sangue nos umbrais da porta, né, das janelas, de tudo que estava ali, né, marcado pelo sangue, e ia passar por cima. Então, Páscoa é passagem, ou como a gente diz, passar por cima. É quando o Senhor enviou o anjo para matar os primogênitos, e ao ver os primogênitos, ao ver o sangue, ele passava por cima. Então, em toda casa que ele chegasse e olhasse a mancha de sangue, passava. Mas se não tivesse a mancha de sangue, ele mataria os primogênitos. Então, o sangue é para representar, para mostrar uma atitude de fé do povo, para que quando o anjo viesse, ele estava ali, passando por cima. Mas quando a gente compara, faz uma comparação da Páscoa judaica, né, e com a nossa Páscoa, qual é a distinção, qual é a diferença disso? Lembrando que tudo que a gente vê no Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, esse sacrifício que o cordeiro, que o povo de Israel fez, né, onde matou o cordeiro, essa era uma representação, uma simbologia do que Cristo ia fazer por nós. Onde Cristo ia derramar seu sangue, onde Cristo ia morrer para pagar o preço de nossos pecados. Então, olhando aí, Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Veja que Deus mandou a Páscoa não para todo mundo, né? A Páscoa, essa Páscoa onde nós lemos aqui, ela foi voltada para o povo judeu, para aquela pessoal que estavam ali, aquele povo que estava escravizado, para que eles pudessem ser libertados, mas especificamente para aquele grupo. Já para nós hoje, a Páscoa é voltada não apenas para os judeus, mas para cada pessoa, ou melhor, para toda a humanidade. Porque Cristo, ele não veio especificamente para um, mas veio para todos. Tanto é que ele diz, veio para os seus não receberam, mas a todos, o quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, veja que também João fala que aquele que crê em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Então, aquele que crê tem a vida eterna. Então, nós temos várias passagens mostrando que todas as pessoas que creem em Cristo, isso sem exceção, então, todos que aceitarem a Cristo como Senhor, será salvo. Então, a distinção entre a Páscoa judaica, que foi para um povo específico, e a Páscoa cristã é que um é específico e outro é para todos. Veja que também nós encontramos aqui que, como a Páscoa judaica foi para um povo específico, ou judeus, então essa liberdade que eles tiveram foi apenas para eles. Já a Páscoa cristã, onde Cristo morreu, foi para todos, né? Por isso que a gente vê essa distinção, onde o judeu, a Páscoa judaica, é lembrar
aquilo que Deus fez por eles. Então eles mataram um cordeiro e esse cordeiro estava lembrando o que Deus fez por eles. Então isso a gente vê também que já em nosso caso, na Páscoa cristã, Cristo veio para todos. Cristo não veio para uma nação, ou para um povo, ou para um grupo, veio para todos. Então, como na Páscoa foi o sangue de um cordeiro, um animal, que o animal, a Bíblia diz que não tirava pecado, né? Mas lembre-se que a salvação ela é única e exclusiva em Cristo, mas o cordeiro apontava o que Cristo ia fazer. Então a diferença é que o cordeiro apontava pelo que Cristo ia fazer, então aquela Páscoa estava mostrando o que Cristo ia fazer por nós. Hoje nós vemos que Cristo já fez. Então a nossa Páscoa ela é através, ou quando nós comemoramos, é pelo que Cristo fez por nós. Veja que quem derramou o seu sangue já não foi o animal, foi o próprio Filho de Deus, né? Foi o próprio Cristo Jesus. Cristo derramou seu sangue por cada um de nós. Então, Páscoa judaica, um povo, Páscoa cristã, toda a humanidade. Páscoa judaica, liberdade de um povo. Páscoa cristã, liberdade de toda a humanidade. Páscoa judaica precisou de um cordeiro ou um animal para ser morto. Páscoa cristã, Cristo morreu por nós. Então, quando a gente vê, juntando tudo isso, quando olhamos para a Páscoa judaica, vai ser um memorial onde as pessoas relembram aquilo que Cristo fez, ou melhor, as pessoas não, os judeus, que são pessoas mais, um grupo de pessoas específico, aonde leva ao passado distante, aonde Cristo libertou o povo da sua escravidão, agora sua escravidão física, né? Aonde libertou o povo, tirou o povo do Egito, levando para a terra de Canaã. Páscoa cristã é um memorial, só que é um memorial do que Cristo fez por nós, por toda a humanidade, onde Cristo nos libertou da escravidão, mas não da escravidão física, da escravidão espiritual. Então veja que a própria palavra em João fala, né, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas a gente vê que Paulo fala que não veio sobre nós nenhuma tentação ou nenhum pecado sobre-humano, né, ou uma tentação para o pecado sobre-humano, mas fiel é Deus, que justamente com a tentação mandará o escape. Então, antes de pecar, Deus nos dá condições de vencer esse pecado, porque nós não cometemos ele, né? Antes de cometer, a gente já venceu. Mesmo que nós caiamos nesse pecado, vamos dizer que eu tenho um escape, mas eu não usei esse escape, eu fui fraco e pequei, mas João fala na sua primeira carta, dizendo que se nós nos arrependermos, ele é fiel e justo, né? Ele diz, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa injustiça. Então, mesmo caindo, vamos dizer assim, temporariamente derrotado pelo pecado, mas nós somos em Cristo mais do que vencedores. Então, se nós confessarmos o nosso pecado, nos arrependemos do nosso pecado, ele é fiel e vai nos purificar. Então, temos condições, porque Cristo morreu por nós. Porque se você olhar, Cristo, ele sacrificou a sua vida, derramou o seu sangue para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Hoje, nós relembramos isso através da ceia, onde a ceia, antes de Cristo morrer, ele tirou a Páscoa e colocou a ceia, dizendo, olha, isso é um memorial. Ele juntou seus discípulos,
né, ele disse, olha, pegou o pão, partiu e disse, olha, isso é o meu corpo. Não literalmente, mas para lembrar que o corpo dele foi moído, né, ele sofreu por cada um de nós. E diz, olha, é o meu corpo que é partido por vós. Depois pegou o suco de uva, disse, ó, tomai, bebei, isso é o meu sangue, é o meu cálice que vai ser derramado meu sangue por vós. Então é um memorial, não é um sangue literal, não se transforma em sangue, o pão não se transforma em corpo, mas é um memorial para que nós possamos lembrar de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Então cada sua denominação tem sua prática de como realiza as suas ceias. Mas uma coisa eu digo, aqui a gente não vai entrar em questão de como você realiza, quando você deve realizar, quantidade de ceia que tem que ser feita, mas uma coisa que eu digo, memória tem que ser constante. Eu não vou lembrar de Cristo fez por mim, né? Quando o pastor chega lá, olha, comei, bebei em memória de mim. Então não vai ser naquele momento ali que eu vou estar lembrando o que Cristo fez por mim. Eu devo lembrar cada segundo. Então, em toda a minha vida, desde que eu aceitei a Cristo, quando eu acordo, quando eu abro os meus olhos, eu tenho que lembrar o que Cristo fez por mim. Durante todo o dia, eu tenho que lembrar o que Cristo fez por mim. E quando eu vou me deitar, antes de fechar meus olhos, eu tenho que lembrar o que Cristo fez por mim. Cada momento, lembrando de Cristo Jesus. Então, Cristo morreu. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele se sacrificou e deixou os elementos aí para que possamos, sua ordenança, melhor dizendo, para que possamos estar relembrando tudo aquilo que ele fez por mim, né, e por você. E olhando aqui mais um pouco, quais é os elementos da Páscoa, né? Então vamos ver um pouco aí o elemento da Páscoa do Antigo Testamento e os elementos da Páscoa, fazer uma comparação entre um e outro. Né? Quando a gente vê no Antigo Testamento, nós temos o Cordeiro, né? O Cordeiro é o principal, onde o Cordeiro ia ser morto, né? Onde ele ia ser sacrificado. Então o Cordeiro ia ser imolado, então iam cortar a sua garganta, derramar o seu sangue, para que o sangue ali pudesse ser expelido ali, ou passado nos umbrais, para que as pessoas pudessem não morrer, né? Para que o anjo, quando viesse, né, o anjo da morte, vamos dizer assim, viesse, passasse por cima daquela casa, devido ao sangue ter sido passado. Então, veja que já no Antigo ou no Novo Testamento, nós temos Cristo Jesus, né? Então veja que o Cordeiro é um animal, mas Cristo é o Senhor. Cristo é o Deus Filho. Ele se fez carne. Ele não tinha pecado, mas fez-se pecado por nós. Veja que em Hebreus vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas nada pecou. Então ele é o sacrifício perfeito, né? Você vê que quando a gente olha nas características, se a gente voltar lá para Êxodo capítulo 12, então ele vai começar a dizer: o cordeiro tem que ser macho, né? Depois, primeiro ele fala perfeito, né? O cordeiro perfeito, né? Então não deveria ter mancha, não deveria ter nada. Então, macho, 1 ano, né? Aí a gente vê já a partir do versículo 5. Depois fala sem mancha,
ele tinha que ser alvo, até como a gente tem no nosso cantor cristão, alvo mais do que a neve, branquinho, branquinho, porque as manchas simbolizavam aí o pecado, então sem defeito algum. E isso reflete muito na pessoa de Cristo. Então veja que quando a gente olha isso, quando a gente fala macho, a gente vê que Jesus era ou é homem. Então ele veio como homem, ele é homem, né? Então homem macho, né? Com 1 ano de idade. O que isso significa com 1 ano de idade? Veja que para um animal, o cordeiro, ele atinge a sua maior idade a partir do 1 ano de idade. Então ele já está maduro, vamos dizer assim. Então ele já chega às suas condições aí de já ser adulto. Quando a gente vai para Cristo, a gente vê que Jesus, ele só saiu para o ministério depois que ele atingiu a sua maior idade. Para o judeu, o homem, ele só tornava adulto ou quando ele casasse ou quando ele se tornasse ou tivesse 30 anos de idade. Então veja que é por isso que nós olhamos nos evangelhos Jesus saindo com 30 anos de idade, cumprindo, né, com a lei judaica. Então a partir dos 30 anos ele saiu para pregar o evangelho, as boas novas. Então a gente vê aí também sem mancha, porque como nós vimos, a mancha simboliza pecado e Cristo não tinha pecado nenhum. Então sem defeito, e a gente sabe que o nosso Senhor, ele é perfeito. Veja que o próximo elemento é o sangue, aonde o sangue, ele no Antigo Testamento ali, em Êxodo capítulo 12, nós vemos que o sangue foi para preservação dos judeus. Então, quando se derramou sangue, a vida dos judeus foi preservada. Então, eles passavam ali o sangue e o anjo passava por cima. Hoje, o sangue, ele traz a salvação, a garantia do perdão dos pecados. Porque o próprio livro de Hebreus nos fala que sem o derramamento de sangue, no caso de Cristo Jesus, não há remissão, ou seja, não há perdão dos pecados. Só com o sangue de Cristo que os nossos pecados foram perdoados. Nós vemos ali também a questão dos pães asmos, né? Que os pães asmos representavam aí pressa dos israelitas para sair do Egito. Já quando a gente olha no Novo Testamento, a gente vê que representa a santidade e a pureza do Senhor. As ervas amargas, né, a gente vê que mostra o sofrimento do povo do Egito, tudo aquilo que o povo do Egito passou, né? Veja que por eles terem o sofrimento da escravidão, né? Então ali foi tudo representado e isso fazia com que as pessoas quisessem sair tão logo ali do Egito. Já quando a gente olha aqui no Novo Testamento, as ervas amargas representavam o sofrimento de Cristo. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente vê a graça de Deus em nossa vida. Ver que Cristo padeceu por nós. Ver que Cristo, ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados, aonde ele sofreu. E hoje à noite nós vamos falar ou vamos relembrar, né, o sacrifício de Cristo, o seu sofrimento, né, onde nós vamos falar ali, vamos ver também um pouco sobre a via cruzes de Cristo, né, ou a via dolorosa de Cristo. Né? Então vamos ver o que Cristo passou para que nós pudéssemos ter ou pudéssemos ser filhos de Deus. Então, quando a gente vê
que a Páscoa, desculpa, a Páscoa para os judeus significa a libertação da escravidão do Egito. Então veja que quando a gente fala da escravidão, nós lembramos aí o sofrimento dele, nós lembramos das 10 pragas, nós lembramos do Mar Vermelho sendo aberto, né? E devemos lembrar a graça de Deus sobre eles, né? Que veja que sempre as pessoas falam, né, que o Antigo Testamento é o período da lei e hoje nós vivemos no período da graça, certo? Mas lembre-se que em todos os períodos nós vemos a graça de Deus. Porque se nós olharmos o significado básico da graça, é um favor imerecido, ou seja, Deus nos dá algo que nós não merecemos. E nós vemos constantemente a misericórdia de Deus, né? Que é não nos dar aquilo que nós merecemos. Veja que o povo judeu sempre foi um povo rebelde, né? Sempre foi um povo questionador, sempre foi um povo que murmurava. E Deus sabe, né? Deus é Deus, Deus conhece, Deus sabe do coração de cada um deles, sabia que esse povo iria reclamar, sabia que esse povo iria se desviar, mas esse povo foi o povo que Deus escolheu para que Cristo viesse, pudesse nascer como homem e morresse em nosso lugar. Cristo, Paulo fala em Filipenses, que ele não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, mas ele aniquilou a si mesmo, né, dizendo, humilhou a si mesmo, tornando-se em forma de servo, em forma humana, para morrer em morte de cruz. Então, ele veio ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados. Só que quando nós olhamos e fazemos olhamos para trás, né, retrocedemos aí a história, nós vemos que foi através desse povo que Cristo veio. Mas se a gente olhar, a graça de Deus sempre foi em todas as épocas. Então, veja que Deus foi muito gracioso com o povo de Israel. Hoje, quando a gente olha a Páscoa, devemos lembrar a salvação ou a libertação do pecado, aonde Cristo veio, aonde Cristo morreu em meu lugar e em seu lugar, para que cada um de nós pudéssemos ter a salvação. Veja que em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 e 17, diz, e se Cristo não ressuscitou, né, é inútil a nossa pregação. Como também é inútil a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que têm e ainda estão em seus pecados. Ou seja, ali parafraseando, né? Aí a gente vê que Paulo fala, se Cristo não tivesse morrido, se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Então, quando nós lembramos de Cristo, quando nós lembramos da Páscoa, melhor dizendo, nós devemos lembrar do que Cristo fez por nós. E se realmente Ele não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Porque constantemente Ele falava que ia destruir o templo e ia restaurar em 3 dias. Isso Ele estava falando de si mesmo, do seu corpo. Então, Cristo morreu, como Ele disse que ia fazer. E Cristo ressuscitou, como Ele disse que ia fazer. Então, quando se fala de Páscoa, lembre-se, o sofrimento de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Oremos todos.
Obrigado, Pai, pela sua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, pela sua compaixão. Obrigado que não temos palavras de se expressar a gratidão pela morte e ressurreição de Cristo. Que é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, meus amados, lembre-se, Cristo morreu não apenas por mim, mas também morreu por você, né? E morreu até por aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Basta reconhecer, né? Basta saber que Ele morreu e reconhecer e entregar a sua vida a Ele, né? Que Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Confesse hoje mesmo os seus pecados. Se arrependa e entregue a sua vida a Cristo. Né? Hoje à noite, como falei, estaremos falando aí sobre a cruz de Cristo, né? A sua crucificação, a sua morte, como ele morreu, como foi feito aí a crucificação de Cristo. Né? E convido a todos a de 7 horas da noite a estar assistindo conosco a mais um culto de adoração ao nosso Deus. E nesse momento, relembrando aí mais uma vez a Páscoa do Senhor e aquilo que Ele fez por nós. Então, que Deus abençoe, que a graça e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.